students, how are you? I'm Teacher Andrea e vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula. Estão preparados? Pegaram já o caderno, o material que você vai usar para a aula? Lembrando que você, se caso você tenha aí um dicionário ou um tradutor online, deixa preparadinho aí também que você pode precisar durante a aula. É importante você estar bem organizado com seu material, manter as suas aulas também sempre atualizadas, faça as anotações, responda as atividades no seu caderno, certo? Vamos começar falando do objetivo dessa aula então, que é empregar de modo adequado as formas verbais em orações condicionais do tipo 1, if clauses, para expressar ações de causa e consequência. Então a gente vai falar sobre isso nessa aula. E você sabe o que são citações? Já ouviu falar nisso? Sabe identificar frases na primeira condicional, se ela está ou não estruturada na primeira condicional? Bom, nós vamos ver tudo isso nessa aula agora. Temos aqui um exemplo de uma citação. Em inglês nós chamamos quote. Quote é o nome da palavrinha que nós usamos para falar citação. Então, this is a quote. What is the meaning of this quote? Qual é o significado dessa quote? Eu vou ler para vocês, ó. If you never try, you will never know. Preste atenção, nós temos ali, ó. If you never try, you will never know. Então, aqui nessa atividade 1, eu quero que você coloque o significado dessa citação. Então, eu só vou dar uma dica aqui para vocês. O verbo try ali é tentar e o verbo know é saber. Então, agora, tente aí colocar o significado dessa citação no seu caderno. Eu já volto para a gente conferir. E aí, você conseguiu identificar o significado dela? Vamos conferir então. Olha, se você nunca tentar, você nunca saberá, né? Do you agree with this quote? Você concorda com essa citação? Agora aqui é uma resposta pessoal. Você não precisa escrever no caderno se não quiser, mas só pense comigo se você concorda ou não com isso. Se você nunca tentar, você nunca saberá. Então tem algumas coisas na vida da gente, né, que nós precisamos tentar, senão nós nunca vamos saber, né? Nunca vamos aprender. Continuando. Número 2. A estrutura dessa frase mostra que ela está na... Perceba bem essa estrutura, ó. Primeiro, a palavrinha if, o verbo try, no presente simples. Depois nós temos, na segunda parte da oração, o will e o verbo know. Essa frase está estruturada, então, no quê? O que ela mostra? Vou dar um tempinho aí para você responder.
Let's check. Vamos conferir então a resposta? Veja, a estrutura dessa frase mostra que ela está na primeira condicional. Vamos ver um pouco mais detalhado, né? O que é isso? A estrutura da primeira condicional. A gente usa if, igual eu mostrei aqui para vocês, e o verbo no presente simples, que no caso é o verbo try. Veja que aqui nós temos um advérbio de frequência, que é o never. O advérbio de frequência a gente usa sempre antes do verbo principal. Por isso que ele vem aqui, ó, antes do verbo try, e ele vem novamente antes do verbo know, que know aqui é o verbo principal e o will é só um verbo auxiliar do futuro. Então a gente tem aqui o never, tá? Que quer dizer nunca. O will e a forma básica do verbo principal. Essa é a estrutura da primeira condicional. Number 3. Considerando que a frase está na primeira condicional, com quais palavras você completaria os dois espaços? Então, vamos ler e você já vai pensando em qual verbo você vai usar em cada um deles. Lembrando que o primeiro verbo ali, que tem a frase começando com with, você vai usar no presente simples, né? E a de baixo no futuro. Veja, if you what you have always done, you get what you have always gotten. Então, se você, agora você vai escolher o verbo, o que você sempre tem feito, você conseguir o que você sempre tem conseguido. Então, vou dar um tempinho aí, pensa direitinho e complete com essas duas palavras, verbos que estão faltando. Já volto. E aí, conseguiu identificar? Conseguiu achar um verbo para colocar ali? Tava fácil, né, gente? Vamos lá, ó. Nós temos o verbo do no primeiro espaço, no presente simples, e o verbo will, que indica futuro na segunda parte da oração. Então, se você fizer o que você sempre tem feito, você realizará o que você sempre tem realizado. É isso que quer dizer a frase. Então, se você fizer o que você sempre tem feito, você conseguirá o que sempre tem conseguido. What do you think about it? Então, o que você pensa sobre essa frase? Você concorda? Será que se a gente continuar fazendo sempre o que a gente faz, a gente vai conseguir sempre a mesma coisa? Às vezes a gente precisa, né, sair um pouco da nossa zona de conforto e tentar fazer algo diferente para a gente também conseguir resultados diferentes. Então nós precisamos às vezes, né, dar um passo à frente, mudar a nossa maneira de fazer as coisas para que a gente tenha outros resultados. É isso que quer dizer a frase. Number 4. Complete os espaços com as palavras adequadas de acordo com a primeira condicional. Então, mais uma vez, nós vamos usar a estrutura da primeira condicional. If your time trying to be good at everything, you'll never be great in anything. Então, se você, daí você vai escolher um verbo para colocar ali, o seu tempo tentando ser bom em tudo, você nunca será ótimo em nada. Então, pense ali na estrutura da first conditional e novamente complete a frase.
Vamos lá ver a resposta? Ó, nesse caso a gente vai usar o verbo spend, lembrando que esse verbo que a gente está usando junto com a frase da condicional que tem o if, então a gente tem que usar o verbo no presente simples. Então eu estou usando o verbo spend. O verbo spend significa assim, gastar o meu tempo, passar o tempo. Então, se você passar o seu tempo tentando ser bom em tudo, você nunca será ótimo em nada. Veja, aqui eu estou usando então o spend no presente e o will aqui junto com o verbo be, que já estava na frase, para indicar o futuro, que seria a segunda parte da frase condicional, que é aquela que expressa o resultado. What is the meaning of this quote? Então aqui você vai escrever qual é o significado então dessa citação. Vou dar um tempinho aí e você vai escrever no seu caderno. Let's check the answer. Vamos conferir ali a resposta de vocês. Se você gastar o seu tempo tentando ser bom em tudo, você nunca será ótimo em nada. É verdade isso, né, gente? Às vezes a gente precisa ter foco na vida, né? Precisamos focar em alguma coisa. Às vezes eu quero ser bom em tanta coisa, mas não consigo me especializar em nada. Não consigo ser ótimo em uma coisa só. E às vezes a gente precisa, né? Às vezes se focar num objetivo só e ser ótimo naquilo, né? Para você não perder o foco. Então é nesse sentido essa citação que nós temos aqui, essa frase. Lembrando, gente, que citação, ela é um pensamento ou a frase que alguém escreveu, né? E você está citando, está falando ela, tá? Mas é o pensamento de alguma outra pessoa. A estrutura da frase na primeira condicional, ela também pode vir da seguinte forma, ó, às vezes vocês podem encontrar, ou você até pode usar essa estrutura quando você for escrever uma frase na primeira condicional. A gente começar a frase com will e a forma básica do verbo principal, começar a frase pelo resultado e não pela condição, e depois eu incluo a condição, que então eu uso with e o verbo no presente simples, tá? Então veja, tanto faz, eu posso começar pela condição e depois dar o resultado, ou começar pelo resultado e depois ter a condição. A ordem ali não vai fazer diferença no sentido da frase, mas a estrutura e os tempos verbais precisam ser o mesmo. If e o presente simples, o will e a forma básica do verbo. Veja o exemplo que nós temos aqui nessa citação. You will regret if you never try. Você se arrependerá se você nunca tentar. Então, eu começo pelo resultado. Você vai se arrepender. E qual é a condição? Se você nunca tentar. Tá? Posso usar essa estrutura também, não tem problema nenhum. E agora vamos fazer o exercício 6. Mude a estrutura das citações.
eu fiz uma como exemplo para você, essa citação que a gente já viu nos slides anteriores. If you spend your time trying to be good at everything, you will never be great in anything. Então, a gente pode mudar a estrutura dessa frase, começando então pelo resultado, ó. You will never be great in anything if you spend your time trying to be good at everything. Veja que a primeira estrutura, eu tenho uma vírgula separando as duas orações. Se eu começar a minha oração pelo resultado, eu não preciso ter essa vírgula ali antes do if. Eu posso tirar essa vírgula. É isso que muda ali quando eu vou fazer essa estrutura. O restante, ó, veja que o tempo verbal continuou o mesmo nas duas. Certo? Agora vocês vão responder então a letra A e a letra B. Leia a citação, são duas citações que a gente já viu aqui nessa aula, e você vai mudar a estrutura, começando então a frase pelo resultado, ok? Já voltamos então. Vamos ver como ficou então? Espero que vocês tenham lembrado de tirar a vírgula, né? Ó, you will never know if you never try. Você nunca saberá se você nunca tentar. Eu estou dizendo a mesma coisa, só inverti ali as duas orações. A letra B, you will get what you have always gotten if you do what you have always done. Você vai conseguir as mesmas coisas que você sempre conseguiu se você continuar fazendo o que você sempre faz. Então, veja que a gente só inverteu novamente, não precisa utilizar a frase ali na continuação de uma oração com a outra. Number 7, write 2 quotes about life in the first conditional. Agora é a sua vez de colocar em prática isso que nós estamos estudando agora, a first conditional. Então você vai pensar em uma frase falando sobre a vida, né? Alguma frase que você pense aí, e você vai estruturá-la na first conditional. Lembra da estrutura, ó, primeiro nós usamos, bom, não necessariamente primeiro, mas você tem que ter uma frase expressando a condição usando o if e o presente simples, e a outra frase expressando o resultado usando o will e a forma básica do verbo. Se você quiser inverter e começar pelo resultado, sem problema nenhum, ok?
Conseguiu montar a sua citação, a sua frase, o seu pensamento sobre a vida? Olha, fiquei curiosa para ver a sua frase. Mas você pode e deve compartilhar essa sua frase com o seu professor, com os seus colegas de sala. E se você ficou com alguma dúvida na estrutura da frase ou a palavra que você usou, se é a mais adequada ou não, você também pode perguntar para o seu professor. What did we study today? O que nós estudamos hoje? Nós aprendemos a identificar frases na primeira condicional e os seus significados em citações. A gente aprendeu, né, o que é uma citação, como usar a first conditional nas citações. Temos então as referências. E muito obrigada pela atenção de vocês. Thank you. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye, students!